Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, casos criminais, relatos, curiosidades, mitologia, histórias de um povo, entre muitos outros assuntos. Lembrando também que esse é um canal eclético, cada dia será narrado aqui um assunto diferente para melhor satisfazê-los. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se no final do vídeo você decidir que quer continuar recebendo notificações desta aqui que vos fala, toca o sininho das notificações na opção todas. E toda vez que tiver conteúdo no canal, você será notificado. E hoje é domingo, dia de Domingo com o Drácula, a leitura do livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra. Lembrando que o Conde Drácula de Bram Stoker é um dos romances mais vendidos e reproduzidos em formas de livros, séries, filmes, teatros, entre muitos outros. Sem mais conversas, vamos ao capítulo 11 desse livro maravilhoso. Diário de Lúcio Stendhal, 12 de setembro. Como todos são bons para mim. Adoro aquele querido Dr. Van Helsing. Imagino o porquê que ele estava tão ansioso a respeito destas flores. Me assustou de verdade com sua firmeza. Apesar disso, deveria estar certo, pois já me sinto reconfortada por elas. De alguma forma, não estou com medo de ficar sozinha essa noite. Poderei dormir sem medo. Não me importarei com qualquer bater de asas do lado de fora da janela. Oh! Que luta terrível contra o sono andei travando nos últimos tempos. O sofrimento de ficar sem dormir, ou o medo de pegar no sono, com os horrores desconhecidos que reserva para mim. Como certas pessoas são abençoadas com suas vidas, sem medo, sem terror, para as quais o sono é uma bênção que chega todas as noites, trazendo apenas sonhos doces. Bem, por aqui estou essa noite, esperando dormir, deitada como Ofélia na peça, com coroas de flores virginais e oferendas castas. Nunca gostei de alho, mas hoje à noite me deleito. Seu cheiro me traz paz. Já sinto o sono chegando. Boa noite a todos. Diário do Dr. Sinrad, 13 de setembro. Fui até ao Hotel Berkeley e encontrei Van Helsing, como de costume, pontual. A carruagem do hotel que chamávamos nos aguardava. O professor pegou sua maleta, que agora traz consigo o tempo todo. Deixe-me escrever tudo exatamente como ocorreu. Van Helsing e eu chegamos em Willingham às 8 horas. Amanhã estava linda, o sol brilhando
e a sensação de frescor do início de outono pareciam a conclusão do trabalho anual da natureza. As folhas adquiriram diversos tipos de cores maravilhosas, mas ainda não começaram a cair das árvores. Ao entrarmos, fomos recebidos pela senhora Wensteira, que saía da saleta matinal. Ela sempre foi madrugadora. Nos cumprimentou calorosamente e disse: ficarão contentes em saber que Lucy está melhor. A querida criança ainda está dormindo. Dei uma olhada para dentro do quarto e a vi, mas não entrei para não perturbá-la. O professor sorriu e parecia exultante. Esfregou as mãos e disse: ai, pensei mesmo que havia diagnosticado o caso. Meu tratamento está funcionando. Ao que ela respondeu: não pode assumir todo o crédito, doutor. O estado de Lucy esta manhã é devido em parte a mim. O que quer dizer, senhora? Perguntou o professor. Bom, fiquei preocupada com ela durante a noite e fui até seu quarto. Ela estava dormindo profundamente, tão profundamente que nem mesmo a minha entrada acordou. Mas o quarto estava terrivelmente abafado. Havia montes daquelas flores secas horríveis e de cheiro forte em todos os lugares, e ela tinha até mesmo um ramo delas ao redor do pescoço. Fiquei com medo que o odor fosse demais para minha querida em seu fragilizado estado. Então, tirei todas e abri a janela um pouco para deixar entrar ar fresco. Ficará contente com o estado dela, eu tenho certeza. Ela saiu para o seu quarto de vestir, onde costumava tomar café cedo. Enquanto falava, eu observava o rosto do professor e o vi ficar cinza. Ele conseguira controlar-se enquanto a pobre senhora estava presente, pois sabia e dos males que um choque causaria. Até mesmo sorria para ela, enquanto segurava a porta para que ela passasse para o quarto. Mas no instante em que ela desapareceu, me puxou repentinamente e com força para a sala de jantar e fechou a porta. E então, pela primeira vez na vida, vi Van Helsing se descontrolar. Levantou as mãos sobre a cabeça em um tipo de desespero emudecido e bateu as palmas para expressar a sua impotência. Finalmente, sentou-se em uma cadeira e, levando as mãos à face, começou a chorar, com arfadas altas e secas que pareciam vir do fundo do coração. Depois levantou os braços novamente, como se fizesse um apelo ao universo inteiro. Deus, 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 dizia, o que fizemos? O que aquela pobre criatura fez para sermos tão atormentados? O destino ainda está entre nós, enviando do antigo mundo pagão para que as coisas precisem ser desse jeito. Essa pobre mãe, inconsciente e fazendo o que achava melhor,
acabou perdendo a filha de corpo e alma. Não podemos contar a ela, não podemos nem mesmo avisá-la, senão morrerá, e então as duas morrerão. Oh, como somos afligidos! Como todos os poderes dos demônios estão contra nós! De repente, pôs-se de pé. Venha, disse. Venha, precisamos ver e agir, com ou sem demônios, ou com todos os demônios de uma vez. Não interessa. Lutaremos contra eles do mesmo jeito. Foi até a porta de entrada buscar sua maleta e juntos subimos para o quarto de Lucy. Novamente, subi a persiana enquanto Van Helsing ia até a cama. Desta vez não teve sobressalto ao olhar o seu pobre rosto com a mesma palidez terrível de antes. A expressão dele era de tristeza severa e enorme pena. Como esperava, murmurou, com aquela inspiração sibilante, típica, carregada de tanto significado. Sem mais uma palavra, foi até a porta e trancou, e então começou a dispor sobre a mesinha os instrumentos para mais uma transfusão de sangue. Eu já reconhecera a necessidade para tanto e começara a tirar o meu casaco, mas ele me impediu com um gesto de aviso. Não, disse. Hoje você deve fazer a operação. Eu fornecerei. Você já está enfraquecido. Enquanto falava, tirou o casaco e arregaçou as mangas. Novamente, a operação. Novamente, o narcótico. E novamente o retorno da cor na face acinzentada e a respiração regular do sono saudável. Desta vez fiquei de vigília enquanto Van Helsing se recuperava e descansava. Subsequentemente, ele aproveitou a oportunidade para dizer à senhora Wensteiner que não deveria remover nada do quarto de Lucy sem consultá-lo, que as flores tinham valor medicinal e que respirar o seu odor fazia parte do sistema de cura. Então, assumiu os cuidados com o caso, dizendo que a observaria naquela noite e na próxima, e me avisaria quando fosse para vir. Uma hora depois, Lucy acordou descansada e vivaz, parecendo não ter sido muito afetada com a terrível provação. O que tudo isso significa? Estou começando a imaginar se os longos anos que passei em meio aos insanos não estão começando a afetar o meu cérebro. Diário de Lucy Wensteiner, 17 de setembro. 4 dias e noites de paz. Estou ficando tão forte novamente que mal me reconheço. É como se houvesse passado por um longo pesadelo e tivesse acabado de acordar para ver a linda luz do sol e sentir o ar fresco da manhã ao meu redor. Tenho uma vaga recordação de um longo período de ansiedade, esperando e temendo uma escuridão onde não havia
nem dor da esperança para fazer com que a aflição se tornasse mais comovente. E então, longos intervalos de esquecimento e a volta à vida, como um mergulhador que se ergue em meio a uma enorme massa de água. Contudo, desde que o Dr. Van Helsing veio até mim, todos esses pesadelos parecem ter acabado. Os barulhos que costumavam me deixar louca de medo, as batidas de asas contra a janela, as vozes distantes que pareciam tão perto, os sons hostis que vinham não sei de onde e me mandavam fazer não sei o que, cessaram todos. Agora vou para a cama sem ter medo de dormir. Nem tento mais ficar acordada. Me afeiçoei bastante ao alho e uma caixa cheia chega para mim todos os dias de Harlem. Hoje à noite, o Dr. Van Helsing vai embora, pois tem que passar um dia em Amsterdã, mas não preciso que me vigie. Estou bem o suficiente para ser deixada sozinha. Graças a Deus, pelo bem de mamãe e do querido Arthur, e de todos os nossos amigos que têm sido tão gentis. Nem reparei na mudança, pois na última noite o Dr. Van Helsing dormiu na cadeira a maior parte do tempo. Vi que estava dormindo as 2 vezes que eu o acordei, mas não fiquei com medo de voltar a dormir, apesar de os galhos ou morcegos ou alguma coisa estarem batendo, quase que raivosamente, contra o vidro da janela. A Gazeta de Pall Mall, 18 de setembro. O lobo fugido. Aventura arriscada de nosso repórter. Entrevista com o guarda do jardim zoológico. Após muitas indagações e quase a mesma quantidade de recusas e o uso constante das palavras gazetas de Pall Mall como um tipo de talismã, consegui encontrar o guarda da seção do jardim zoológico, que engloba o departamento dos lobos, Thomas Builder. Ele mora em um dos chalés no recinto, atrás da área dos elefantes, e acabara de se sentar para tomar um chá, quando o encontrei. Thomas e sua esposa são pessoas hospitaleiras, idosas e sem filhos. E se a amostra que tive de sua hospitalidade representar a média, suas vidas devem ser bastante confortáveis. O guarda não quis falar sobre o que ele chamou de negócios, até terminarmos o jantar. Ficamos todos satisfeitos. Então, quando a mesa havia sido tirada e ele acendera o seu cachimbo, ele disse: "Agora o senhor pode perguntar o que quiser. Desculpe-me recusar a falar de assuntos profissionais antes da refeição. Eu dou aos lobos, aos chacais e às hienas da nossa seção a comida deles antes de começar a fazer perguntas." "Como assim fazer perguntas?" indaguei, querendo colocá-lo em um estado de espírito conversador. "Bater na cabeça deles com a vara é um jeito, coçar as orelhas deles é outro,
Quando os cavalheiros cheios da grana querem exibir para suas damas, não me importo muito em bater neles com a vara antes de jogar a comida para eles, mas espero até terem terminado de comer a sobremesa e tomar o café, por assim dizer, antes de tentar coçar-lhe as orelhas. Perceba, acrescentou filosoficamente, há muito da mesma natureza em nós e nos animais. Aqui está você, que veio fazer perguntas sobre meus negócios, e eu, irritado. E se não fosse pelos 50 centavos que me deu, teria te batido na cabeça antes de responder. Nem quando você me perguntou, todo sarcástico, se eu gostaria que você pedisse permissão do superintendente para me fazer perguntas. Sem ofensas, te mandei para o inferno? Mandou. E quando você disse que faria uma reclamação por eu ter usado um linguajar obsceno, foi equivalente a bater na minha cabeça, mas os 50 centavos fizeram ficar tudo bem. Eu não ia brigar. Então, esperei a comida e fiz a mesma coisa que os lobos, leões e tigres fazem. Mas, graças a Deus, agora que a minha velha botou uma fatia do bolo dela dentro da minha barriga e me enxaguou com um velho bule de chá, eu acendi o meu cachimbo. Pode coçar minhas orelhas o quanto quiser, e não te darei nenhum rosnado. Pode seguir com suas perguntas. Sei por que veio, por causa daquele lobo fugido. Exatamente. Quero que me dê sua opinião sobre isso. Só me conte como aconteceu, e quando eu souber dos fatos, farei com que diga o que considera ser a causa de tudo e como acha que a história terminará. Certo, patrão. Esta é mais ou menos a história toda. O lobo que chamamos de Berserker era um dos 3 grandes lobos acinzentados que vieram da Noruega para Janrash e que compramos dele há 4 anos. Era um lobo bonzinho, comportado, que nunca deu trabalho. Fiquei mais surpreso com ele querer fugir do que qualquer outro animal. Mas é isso. Não se pode confiar mais nos lobos e nem nas mulheres. Não acredite nele, senhor, interrompeu a esposa do Tom, com uma risada alegre. Ele cuida dos animais há tanto tempo que acabou parecendo com um, mas ele não faz mal a ninguém. Bem, senhor, já havia passado 2 horas desde a hora da comida ontem, quando ouvi a comoção. Eu estava fazendo um leito na jaula dos macacos para uma onça jovem que está doente, mas quando ouvi os gritos e os uivos, fui direto para lá. Lá estava Berserker atacando as barras loucamente, como se quisesse sair. Não tinha muita gente ontem, e por perto só estava um homem, um camarada alto e magro de nariz zanduco e barba pontuda, e com alguns pelos brancos no meio dela. Tinha uma expressão dura e fria e olhos vermelhos. Ele me desagradou imediatamente, pois parecia que era com ele que os lobos estavam irritados. O mesmo usava luvas de pelica branca e apontou para os animais e para mim, dizendo: guarda, esses lobos parecem aborrecidos com alguma coisa. Talvez seja você. Eu disse, pois não gostei da arrogância dele. Ele não ficou bravo, como eu esperei que ficasse,
e sim deu um sorriso insolente, com a boca cheia de dentes brancos, pontiagudos. Ah, não! Eles não gostariam de mim, ele disse. Ah, gostaria sim, eu disse, imitando o jeito dele. Eles sempre gostam de uns ossinhos para limpar os dentes na hora do chá. E você tem vários. Foi muito estranho, mas quando os animais nos viram conversando, se deitaram. E quando eu fui até Berserker, ele me deixou coçar as orelhas dele, como sempre. Aquele homem veio até nós. E imagine a minha surpresa quando ele enfiou a mão na jaula e acariciou as orelhas do lobo também. Tome cuidado, eu disse. Berserker é rápido. Não tem problema, ele disse. Estou acostumado com eles. Também trabalha no ramo? Perguntei, tirando o chapéu, pois um homem que trabalha com lobos e coisas do tipo é um amigo dos guardas. Não, respondeu ele. Não exatamente no ramo, mas já tive vários como bicho de estimação. Com isso, ele levantou o chapéu, educado como um lorde, e foi embora. O velho Berserker ficou olhando para ele, até perder de vista, e depois foi deitar em um canto. E não saiu a noite toda. Bom, na noite de ontem, logo que a lua apareceu, os lobos todos começaram a uivar. Não tinha nada para eles uivarem. Não tinha ninguém por perto, exceto alguém que estava claramente chamando algum cachorro nos jardins da rua ao lado. Uma ou duas vezes. Fui até lá para ver se estava tudo bem, mas quando cheguei na jaula do velho Berserker, vi as barras quebradas e torcidas e a jaula vazia. E é só isso que sei com certeza. Alguém mais viu alguma coisa? Um dos nossos jardineiros estava voltando para casa de uma festa naquela hora, quando viu um cachorro cinza grande passando pela cerca viva do jardim. Pelo menos é o que ele diz. Mas não acredito, pois se ele tivesse visto o mesmo e não disse nada para a patroa quando chegou em casa, e foi só depois que a fuga do lobo foi divulgada, e nós passamos a noite inteira procurando o Berserker no parque que ele lembrou de ter visto alguma coisa. Minha opinião é que a festa afetara sua cabeça. Agora, Sr. Builder, tem alguma explicação para a fuga do lobo? Bom, senhor, disse ele, com uma modéstia um tanto quanto suspeita. Acho que sim, mas não sei se o senhor ficaria satisfeito com a minha teoria. Certamente que ficarei. Se um homem como o senhor, que conhece os animais por experiência, não consegue achar uma boa explicação, quem ousaria tentar? Então está bem. Senhor, minha explicação é a seguinte. Me parece que o lobo escapou simplesmente porque queria sair. Pelo jeito como Thomas e sua esposa riram da piada, percebi que já fora um sucesso anteriormente e que toda a explicação era simplesmente um truque elaborado. Não podia me envolver em discussões com o Tom Thomas, mas achei que conhecia algum caminho mais curto até seu coração. Então disse: agora, Sr. Builder, estamos considerando que já fez por merecer a primeira metade de uma libra. E esta irmã dela está esperando para ser conquistada quando o senhor me contar o que acha que vai acontecer. Certamente, senhor, disse ele apressadamente. Me desculpe, sabe, por fazer troça, mas a velha que piscou para mim. E foi como me dissesse para seguir em frente.
Mas que absurdo, disse a velha senhora. Minha opinião é a seguinte: o lobo está escondido em algum lugar. O jardineiro esquecido disse que ele estava galopando em direção ao norte, mais rápido do que um cavalo. Mas não acredito nele, pois sabe, senhor, lobos não galopam, assim como os cachorros, pois não têm constituição para isso. Lobos são bonitos nas histórias, e imagino que quando se juntam em matilhas e atacam alguma coisa que meta mais medo do que eles, conseguem fazer um barulho infernal e acabam com a coisa, o que quer que seja. Mas juro por Deus, na vida real, um lobo é uma criatura insignificante. Nem de longe é tão esperta ou tão ousada quanto um bom cachorro. Não é um lutador tão bom. Tampouco este lobo não estava acostumado a brigar, nem mesmo a se sustentar sozinho. E provavelmente está em algum lugar do parque se escondendo e tremendo. E se é que pensa alguma coisa, imaginando de onde virá seu café da manhã, ou talvez desceu para algum lugar e está em um porão a guardar carvão. Puxa vida! Alguma cozinheira vai levar um baita susto quando vir os olhos verdes dele, brilhando na direção dela no escuro. Se não conseguir arranjar comida, vai ter que procurar e pode ter a sorte de encontrar um açougue na hora certa. Se não achar, e alguma babá sair para passear com algum soldado e deixar a criança no carrinho, bom, não ficarei surpreso se o censo contar um bebê a menos. E isso é tudo. Estava dando a ele 50 centavos quando alguma coisa se espremeu contra a janela. E o rosto do senhor Builder dobrou de comprimento com a surpresa. Meu Deus do céu, disse. Não é que o velho Berserker voltou sozinho? Foi até a porta e a abriu. Um ato dos mais desnecessário, me pareceu. Sempre pensei que um animal selvagem nunca fica tão bonito quando um obstáculo de significativa durabilidade entre nós. Minha experiência pessoal intensificou tal ideia, ao invés de diminuí-la. No final das contas, contudo, não há nada como costume, pois nem Builder nem sua esposa encararam um lobo com tanta naturalidade quanto eu encararia um cão. O próprio animal estava tão pacífico e comportado quanto o melhor exemplo de uma ilustração de livro. O amigo da Chapeuzinho Vermelho, enquanto conquistava sua confiança sob o disfarce. A cena inteira era uma incrível mistura de comédia e fatos. O lobo mau que paralisara Londres por metade de um dia fizera as crianças das cidades tremerem de medo. Ele estava ali, com um humor um tanto quanto penitente, e foi recebido e acariciado como um filho pródigo espertalhão. O velho Builder o examinou da cabeça aos pés, com a mais afetuosa solitude, e quando terminara de lidar com o seu penitente, disse: Viu? Sabia que o pobre camarada entraria em alguma enrascada. Não foi o que eu disse o tempo inteiro? Veja só a cabeça dele todo cortada e cheia de vidros quebrados. Ele pulou sobre algum muro. É uma pena que as pessoas tenham permissão para colocar cacos de vidros no muro. E esse é o resultado. Venha, Berserker! Pegou o lobo e o trancou em uma jaula, e com um pedaço de carne que satisfazia. No que tange a quantidade,
pelo menos as condições elementares do bezerro cevado, e foi relatar aos superiores. Também me retirei para escrever o relato da única informação exclusiva publicada hoje sobre a estranha fuga do zoológico. Diário do Dr. Sinrad, 17 de setembro. Estava ocupado após o jantar. O meu escritório, atualizando os meus registros, os quais, devido à pressão de outros trabalhos e a muitas visitas a Lucy, haviam sido tristemente negligenciadas. De repente, a porta foi aberta de sopetão e para dentro correu o meu paciente, com o rosto torcido de emoção. Fiquei admirado, pois um paciente entrar por vontade própria no escritório do superintendente é algo quase inédito. Sem pausar sequer um instante, dirigiu-se direto a mim. Tinha uma faca de mesa na mão e, como vi, ele estava perigoso. Tentei manter a escrivaninha entre nós. Contudo, ele foi rápido e forte demais para mim, pois antes de conseguir me equilibrar, ele me atacou e cortou o meu pulso esquerdo com certa severidade. Antes de conseguir me atingir novamente, entretanto, dei-lhe um soco de direita que o fez se esborrachar de costas no chão. Meu pulso sangrava profundamente e uma bela poça se formava no tapete. Vi que meu amigo não pretendia fazer novos esforços e ocupei-me com um curativo em meu pulso, mantendo o olhar desconfiado sobre a figura prostrada o tempo inteiro. Quando os enfermeiros entraram correndo e voltamos nossa atenção para ele, o que fazia me deixou absolutamente enojado. Estava deitado de bruços no chão, lambendo como um cão o sangue que saía do meu pulso cortado. Foi contido facilmente e, para minha surpresa, acompanhou calmamente os enfermeiros, simplesmente repetindo: de novo, sangue é vida, sangue é vida. Não posso me dar o luxo de perder sangue nesse momento. Já perdi demais ultimamente, para o meu próprio bem e a contínua pressão da doença da Lucy. E as suas fases horríveis estão me afetando. Ando estimulado demais e exausto. Preciso de descanso, descanso. Felizmente, Van Helsing ainda não me convocou, de modo que não preciso abrir mão das minhas noites de sono. E hoje eu não poderia passar sem uma. Telegrama de Van Helsing, Antuérpia, para Sinrad, Carfax. Enviado para Carfax, Sussex, pois o condado não foi especificado. Entregue com 24 horas de atraso. 17 de setembro. Não deixe de estar em Willingen essa noite. Se não estiver de vigília o tempo todo, frequentemente faça uma visita e verifique se as flores foram colocadas. Muito importante, não falhe. Estarei com você assim que possível, após minha chegada. Diário do Dr. Sinrad. 18 de setembro. Acabei de embarcar no trem para Londres. A chegada do telegrama de Van Helsing me encheu de desânimo. Uma noite inteira perdida, e sei por triste experiência o que pode acontecer em uma noite. É claro que é possível que tudo esteja bem,
Mas o que pode ter acontecido? De certo, há uma terrível maldição sobre nós, para que todos os acidentes possíveis frustrem tudo o que tentamos fazer. Levarei este cilindro comigo para poder concluir meus registros fonográficos de Lucy. Memorando deixado por Lucy Wensteira, 17 de setembro, noite. Escrevo o presente e deixo para que seja visto, de modo que ninguém possa, por acaso, se envolver em algum problema por minha causa. É registro exato do que aconteceu essa noite. Sinto que estou morrendo de fraqueza e mal tenho forças para escrever, mas deve ser feito, ainda que eu morra enquanto tente. Fui para a cama, como de costume, atentando para que as flores fossem colocadas conforme instruído pelo Dr. Van Helsing, e logo peguei no sono. Fui acordada pelo bater de asas na janela, que começou depois daquele episódio de sonambulismo no penhasco em Woodbine, quando Mina me salvou e que agora conheço tão bem. Não fiquei com medo, mas desejei que o Dr. Sirrod estivesse no quarto ao lado, como o Dr. Van Helsing dissera que estaria, para poder tê-lo chamado. Tentei dormir, mas não consegui. Então, o velho medo de dormir se abateu sobre mim novamente e decidi ficar acordada. Perversamente, o sono chegou naquele momento, justo quando eu não o queria. Então, como fiquei com medo de estar sozinha, abri a minha porta e exclamei: "Há alguém aí?" Não houve resposta. Não quis acordar minha mãe. Então fechei a porta novamente. Então, lá fora, nos arbustos, ouvi um uivo como de um cão, mais feroz e profundo. Fui até a janela, olhei para fora, mas não consegui ver nada, exceto um grande morcego que evidentemente estivera açoitando a janela com as asas. Assim, voltei para a cama, ainda decidida a não pegar no sono. Depois disso, a porta se abriu e minha mãe colocou a cabeça para dentro. Vendo por meus movimentos que eu não estava dormindo, ela entrou e se sentou ao meu lado. Me disse com muita doçura e mais suavidade do que de costume: "Fiquei preocupada com você, querida, e vim ver se estava tudo bem. Temi que pegasse um resfriado sentada ali e pedi que viesse dormir comigo." Ela veio e deitou-se ao meu lado. Não tirou seu hobby, pois disse que só ficaria um pouquinho e depois voltaria para sua própria cama. Enquanto estava ali deitada em meus braços e eu nos dela, o barulho das asas e das batidas da janela voltou. Ela ficou surpresa e um pouco assustada e exclamou: "O que é isso?" Tentei apaziguá-la, finalmente conseguindo, e ela deitou-se em silêncio. Mas ainda eu podia ouvir seu pobre coraçãozinho batendo acelerado. Depois de um tempo, o uivo baixo nos arbustos voltou, e logo após isso houve um choque na janela, e um monte de vidro quebrado foi arremessado sobre o chão.
A persiana foi soprada pelo vento, que entrou e na abertura dos vidros quebrados apareceu a cabeça de um enorme e esquelético lobo cinzento. Mamãe gritou de medo, tentando se sentar, agarrando cegamente qualquer coisa que a ajudasse. Entre outras coisas, agarrou a coroa de flores que o Dr. Van Helsing insistiu que eu usasse ao redor do pescoço e tirou-a de mim. Por 1 ou 2 segundos, ela se sentou ereta, apontando para o lobo, e então um gorgolejo estranho e horrível saiu de sua garganta. Em seguida, ela desabou, como se atingida por um raio, e bateu a cabeça em minha testa, me fazendo ficar zonza por alguns instantes. O quarto e tudo ao meu redor pareciam girar. Mantive os olhos fixos na janela, mas o lobo afastou a cabeça e uma miríade de partículas pequenas parecia flutuar para dentro da minha janela, quebrada, girando e rodando, com o pilar de areia que os viajantes descrevem quando há uma ventania no deserto. Tentei me mexer, mas havia algum feitiço sobre mim, e o corpo da minha pobre mãe já parecia estar frio, pois o seu coração parara de bater e pesava sobre mim, e não me lembro de mais nada por algum tempo. O tempo não pareceu ser longo, e sim, sinto muito, muito terrível, até que recuperei os sentidos, e em algum lugar próximo um sino batia. Os cachorros de toda a vizinhança uivavam, e em nossos arbustos, aparentemente logo ali fora, um rouxinol cantava. Eu estava aturdida e incapacitada pela dor, pelo terror e pela fraqueza, mas o som do rouxinol parecia a voz da minha mãe morta me reconfortando. Parece que os sons acordaram as criadas. Acordaram as criadas também, pois ouvi seus pés descalços correndo do lado de fora da minha porta. Chamei-as e elas entraram. Quando viram o que acontecera e o que jazia sobre mim na cama, gritaram. O vento entrava com força através da janela quebrada e a porta bateu. Elas levaram o corpo da minha querida mãe e a deitaram, coberta por um lençol na cama, após eu me levantar. Estavam todas tão assustadas e nervosas que as mandei irem até a sala de jantar tomar uma taça de vinho. A porta abriu de sopetão por um instante e depois bateu novamente. As criadas gritaram e depois correram juntas para a sala de jantar. Eu coloquei as flores que tinha sobre o peito da minha querida mãe. Ao fazê-lo, lembrei-me do que o Dr. Van Helsing dissera, mas não quis removê-las. Além disso, eu teria alguns dos serviçais para me fazer companhia. Agora, fiquei surpresa com o fato de que as criadas não voltaram. As chamei, mas não obtive respostas, de modo que desci até a sala de jantar para procurá-las. Meu coração ficou apertado quando vi o que acontecera. As 4 jaziam inertes no chão, respirando profundamente. A garrafa de xerez estava pela metade sobre a mesa. Havia um cheiro estranho de acre no ar. Fiquei desconfiada e examinei a garrafa.
tinha cheiro de láudano e, ao procurar no aparador, descobri que a garrafa que o médico de minha mãe usa com ela, estava vazia. O que devo fazer? Estou de volta ao meu quarto com mamãe. Não posso deixá-la e estou sozinha, exceto pelos criados adormecidos que alguém drogou. Sozinha com os mortos, não ouso sair, pois consigo ouvir o uivo do lobo através da minha janela quebrada. O ar parece cheio de partículas flutuando e rodando na corrente de vento. E as luzes ardem azuis e fracas. O que devo fazer? Que Deus me proteja do mal durante essa noite. Esconderei este papel em meu peito, onde encontrarão quando vierem me enterrar. Minha querida mãe se foi, agora é minha vez de ir também. Adeus, querido Arthur, se eu não sobreviver essa noite. Que Deus o guarde, meu querido, e que Deus me guarde também. Final do capítulo 11. Próximo capítulo será o 12, Diário do Doutor Senrad. E aqui terminamos com mais um dia de domingo com o Drácula. Leitura do livro Drácula de Bram Stoker, escrito pela editora Pé da Letra. Se você gostou do conteúdo do canal, deixa seu gostei e compartilha com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário dizendo o que você acha e com sugestões de novos livros para serem narrados aqui para vocês. Peço também para quem puder ajudar o canal, vendo que ele não é monetizado, fazer qualquer doação pelo Pix que estará aí no primeiro comentário. Bom, espero que tenham gostado. Lembrando sempre que esse é um canal eclético. Cada dia será narrado aqui um assunto diferente. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!